O José Cobori e o Nicoleles, eles foram no Inteligência Limitada e vão defender um ponto que é o seguinte, quando a inteligência artificial vai avançando, né, e talvez ali o nosso uso da inteligência artificial avança, a gente vai ficando mais burro? De maneira simplória, é mais ou menos isso que eles vão falar, né? A inteligência artificial avança e a inteligência humana regride. Será que é isso? Vamos ver. E outra coisa, quando a gente acabou de publicar um trabalho enorme em dezembro do estudo que a gente fez na China, usando o protocolo que a gente desenvolveu para a Copa do Mundo aqui de reabilitação de pacientes com lesão medular, né? Nós reproduzimos num dos maiores hospitais de Pequim, da China, em Pequim, o Hospital Xuanhu, que é o hospital do cérebro. Qual que é a conclusão? Os pacientes voltaram a andar, metade dos pacientes conseguiram reganhar autonomia depois de 9 meses treinando com o protocolo, tudo não invasivo, né? Ó, galera, o Nicoleles, esse aí que tá falando, ó, o Nicoleles Primeira aí, ó, conclusão. ele é um cara extremamente respeitado, tá? Em vários lugares, na China, inclusive, né? Ele é um cara muito respeitado na China. É, lá na China, né? No mundo inteiro, na verdade, ele é muito respeitado. Tem muitos trabalhos escritos, inclusive, sobre esse assunto também, né? De inteligência artificial. E também tem o José Cobori. O José Cobori, ele era liberal, né? Há um tempo atrás, há bastante tempo atrás. Depois agora ele já tende um pouco mais à esquerda ali. E ele também é um grande cientista mais, assim, mais voltado para a área da economia, né? Nesse caso, um estudioso da economia ali, o José Cobori. Não só um estudioso, um cara que tem um conhecimento base ali, né? De ação no mercado financeiro, grandes empresas e tudo mais. Então são duas pessoas muito interessantes de você ouvir falar Conclusão sempre. do trabalho, o movimento corpóreo é um dos fatores mais essenciais para a manutenção da saúde mental. Porque nós tínhamos um grupo de pessoas que não se movia por 20 anos. É. Nós tínhamos pacientes com 20, 25 anos, né? Uma das pacientes de 20 anos se recuperou. Ela voltou a ter a possibilidade de andar com uma órtese, né? E com o apoio daqueles carrinhos. Sim. Aí a gente olhou no cérebro desses pacientes com lesão medular de muitos anos, a atrofia que tinha sido produzida pela lesão por falta de movimento se reverteu. Ou seja, como nós somos, o nosso cérebro é da pré-história, e na pré-história você tinha que se virar, você tinha que caminhar, você tinha que correr, você tinha que escapar do tigre de dente de sabre, tinha que, né, achar comida o dia inteiro. O nosso cérebro, ele foi moldado pelo tipo de dinâmica corporal que nós tínhamos na pré-história. Só que agora nós passamos boa parte da nossa vida parados, sedentários, né? E isso começou a afetar e começou a induzir distúrbios como a atrofia cortical, que é o que aparece no Alzheimer, no Parkinson, nas demências, né? E o que nós vimos é que é reversível. E o que era que esses pacientes faziam? Eles usavam uma interface cérebro-máquina não invasiva para imaginar movimentos que eram reproduzidos ou em realidade virtual ou num exoesqueleto artificial, Sim. né? E com isso, fazendo isso todo dia, 1 hora por dia, durante 9 meses, a gente conseguiu reabilitá-los, né? Só que talvez a conclusão mais importante do estudo é que quando você tem uma lesão medular, você acelera o processo de envelhecimento do cérebro. Cara, não, ó, isso aqui é doideira, galera. Que isso? Então, o cérebro treinando, imaginando, não pra pessoa, mas imaginando o movimento para aquele movimento sair no computador ou no robô, ele fez com que. Caramba, que doideira! Fez com que essa parte do cérebro exercitada de imaginar o movimento voltasse a funcionar. Aquela parte do cérebro voltasse a ficar tonificada. O cérebro começa a Interessantíssimo. envelhecer mais rápido. Perder neurônios? Você começa a atrofiar. O volume, a espessura do córtex começa a diminuir. Atrofia? Atrofia. Em áreas, por exemplo, como o lobo temporal, Tá. que são áreas importantes para memória, para aquisição de memórias, processamento mnemônico. Bom, o que a gente descobriu? Que o uso dessa interface cérebro-máquina pode diminuir a velocidade desse envelhecimento ou reverter essa atrofia. Então, à medida que nós vamos envelhecendo, você vai ficando cada vez mais imóvel, né? A cultura ocidental, pelo menos, né? Você vai na China, no Japão, principalmente na China, 5 da manhã, a praça está cheia de gente fazendo Tai Chi Chuan, os idosos, né? Se relacionando com os vizinhos, né? É uma coisa quase que em qualquer lugar que você vai, você vê.
E o que acontece? O pessoal... Você vê isso em Nova York também. Agora, né? Porque A colônia a colônia, japonesa... sim, oriental. O oriental passando lá e, cara, mó bonito lá. Sim. Lá, mas você vê, isso. olha, você vai numa praça em Pequim, você tá vendo milhares de pessoas fazendo isso e é espontâneo, não é algo... Uma coisa forçada. Não. Então, o movimento corpóreo é fundamental para a sua saúde mental. Tá? E o que nós estamos fazendo? Nós estamos criando toda uma civilização É porque é uma doideira que a galera pensa, né? É porque assim, o corpo e a mente, irmão, a mente é o teu cérebro. O teu cérebro tá na onde? O teu cérebro é uma parte do teu corpo, Como assim corpo e mente? Como se fossem duas coisas separadas. Se você cuidar do seu corpo, obviamente, sua mente vai se beneficiar disso, porque ela tá no teu corpo. Imobilizado, imóvel. Né? A tecnologia fazendo mais, de tudo. A tecnologia te ajudando a não se movimentar. Cada vez mais. E aí o que acontece? Antigamente a gente tinha que, você lembra, a gente tinha que trocar o canal da televisão. Eu era o controle remoto do meu pai. Claro. Filho, coloca na Globo. Aí, tac, 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 tac. Não, e o mais divertido é quando apareceu o primeiro controle remoto. Com cabo. Não, sem cabo. O controle... Mas tinha um com cabo, lembra? Não, tinha um com cabo, mas eu me lembro até hoje quando a televisão a cores chegou no Brasil. Nossa. Né? Foi um auê. Foi um não, negócio... antes disso tinha aquela televisão que tinha Em casa tinha aquela Telefunken. A Telefunken, foi essa mesmo. Mas vocês né? lembram daquela tela que colocava na frente, azul. que era azul sim, em cima e marrom claro, embaixo, não, degradê? Calma, gente, eu sou jovem. Exato, era... Isso, não. Sou jovem. Funciona se for um céu de Não, fundo. mas, bom, você deve lembrar da... Não, assim, apesar de eu ser uma pessoa muito jovem, claramente sou um cara jovem, assim, televisão colorida, óbvio, nasci já era televisão colorida, mas, cara, eu lembro de assistir televisão preto e branco, sim. Na casa da minha avó tinha uma televisão que era preto e branco, ela não tinha muito interesse de trocar, aí passava os canais, pegava ali, mais ou menos, né, sinal padrãozinho, e TV preto e branco mesmo, na minha infância, né, que não faz nem tanto tempo, aí um par de décadas atrás, mais ou menos. Então, assim, muito interessante, né, pegar toda essa evolução e tal. Antena que você põe o Bombril em cima pra melhorar, né? Não, Bombril na antena. Eu sou da época que você ia pra Santos, não pegava nenhum canal. Não, Bombril na antena eu usei na graduação. Eu levei uma televisão antiga que tinha na graduação ali pelos idos de 2013, quando eu fazia faculdade, não morava na casa do meu pai, na minha cidade. Eu usava antena e o Bombrilzinho na ponta, melhorou, bora. Verdade. Você só viu rádio. Você passava 2 meses de férias de verão. Eu assistia muito YouTube. Na televisão, e só o cara narrando. Então eu adquiri o hábito. E o Oscar Ulisses, meu amigo, né, que é um dos maiores narradores do Brasil, eu ia na cabine com o Oscar Ulisses durante um período aqui, né? Que é uns 15 anos atrás, eu ia e ficava lá. Só que de repente, ele falou: não, agora você vai ser meu comentarista científico do jogo, né? No meio da narração. Um dia eu tô lá, Palmeiras e São Paulo. Fazem uma falta uns 5 metros da entrada da área, o Oscar... E aí, Miguel? Pênalti? Claríssimo. Me tiraram da narração, no próximo jogo não apareci. Ele é cientista, mas também é torcedor, a gente esqueceu desse detalhe. O ponto alto da minha carreira científica foi esse, dar o parecer científico. Né? Aí tinha um escanteio pro Palmeiras, o Oscar... E aí, o que você acha? Escanteio perigosíssimo. Era pro Palmeiras, né? Mas, enfim... A gente, o que eu tô vendo nessa bolha que tá é a mudança do discurso, porque os caras estão ficando apavorados também. Os caras estão vendo. Por exemplo, semana passada o Jeff Bezos vai num encontro de tecnologia lá e fala o seguinte: não, esse negócio de ter o seu laptop é demodê, passou. Vocês vão ter o seu laptop na nuvem, na minha nuvem. Vocês vão pagar por minuto para usar o seu laptop na nuvem da Amazon. Imagina, escrever um e-mail, para navegar na web, você não vai ter o seu hardware, eles não querem que você tenha o hardware mais. Por quê? Porque as memórias... Mas nem se quisesse, né? Já viu o preço que tá uma memória RAM, meu amigo? Celo! As memórias estão desaparecendo. Eles estão tendo que usar os chips de memórias nos data centers, né? Sim. As empresas estão produzindo memória e não estão conseguindo dar conta de gerar chips de memória para o seu laptop da Windows, da Apple, sei lá, da IBM. A Dell não estava conseguindo ter chip para pôr, né? Então, o que eles já estão pensando nesse movimento, na estratégia de extrair mais dinheiro? Quer dizer,
amassar um pouco mais o consumidor Tá doido. para você não ter mais uma máquina que custa... O preço caiu muito, né? Os laptops hoje são... O capitalismo aí, gente! Aí, ele aí, ó! Aí! acessíveis, né? Não, você vai pagar por minuto de uso na nuvem. Como era música, você tinha o seu CD e o seu LP, agora você Agora você tem que pagar serviço. um serviço, Não, né? nada é teu mais. Que né? de nuvem não tem nada, né? Não Tudo tem. físico, né? É tudo exato, Sim, né? E tem outra, É. né? Os músicos estão em pé de guerra nos Estados Unidos. Porque o Spotify tinha permitido música de AI, né? Feita por AI. Ah, é? Não, um número absurdo de músicas começaram a ser consumidas e caiu O faturamento o faturamento dos artistas reais. Reais, Então, qual é o ponto? É isso que eu sempre falo. As pessoas falam, não, mas você trabalha com ciência, trabalha com tecnologia, por que você critica esse barato? Porque, na realidade, a estatística da inteligência artificial todos nós usamos. Tudo bem, não tem problema nenhum. Ajuda, é muito importante e tal. Não é esse. É a ideologia dos proponentes da AI que me causa grandes preocupações. Porque é uma ideologia de dominação e controle. Falar em dominação e controle. E 100% do valor porque o grande problema do capitalismo é essa importância que vai saindo do trabalho e indo pro capital, né? E eu acho que a inteligência artificial, eles estão levando isso pro limite. Isso. Tanto que eles falam que não vai mais existir trabalho, né? Ou seja, 100% do valor vai estar no capital. E as Nem pessoas, trabalho a gente vai precisar mais. E as pessoas não param para analisar, historicamente, a importância do trabalho. Não é a gente, né? A gente fala de trabalho, Ainda mais o brasileiro, né? Que já não dá importância pro trabalho mesmo por padrão cultural, porque a gente tem 500 e poucos anos de história e desses 500 e poucos, mais de 350, pelo menos, foram escravidão. Então, se você tem alguém para fazer o trabalho para você de graça, como é que você vai dar importância pro trabalho? Aí eu pago 500 mil numa casa e quando o pintor pede 5 mil para poder pintar, eu acho caro. Porque eu não acho caro comprar casa por 500 mil, mas o trabalho do cara eu não valorizo. Essa é a ideia do Brasil, do brasileiro, né? Então, já é assim, ainda mais agora. Ainda mais agora. Como é que eu vou valorizar o trabalho do designer se a IA faz rapidão? Como é que eu vou valorizar o trabalho do compositor, do músico, do cantor se a IA faz rapidão? Como é que eu vou, sei lá... Gente, aqui eu poderia ficar dando 500 exemplos. O trabalho vai ser cada vez mais desvalorizado mesmo. A não ser aqueles muito, como se diz, que ainda estão distantes, né? Que a gente sempre brinca, né? Tem até um cara que faz meme com isso na internet, esqueci o nome dele. Ah, cara, tô preocupado ultimamente, a IA vai roubar nosso trabalho. Aí vem um amigo dele e fala assim, cara, pelo amor de Deus, tem dó, você é pintor, né? Então assim, por enquanto ainda não. Mas é uma realidade, né? O trabalho criativo, ele vai ser basicamente ultrapassado por um negócio meio massificado, assim, sem muita, sei lá, sem muita personalidade, né? Sem muita humanidade, porque, né, não vem mesmo do ser humano, talvez ali de uma base científica organizada, baseada em algo que o ser humano faz, né? Então isso é realmente uma preocupação, né? Ainda mais aqui no Brasil. Para viver de pé pro ar, você não dura 10 anos. Pois é. Se você ficar de pé pro ar o tempo Eu inteiro... vejo meu pai, cara. Não, você Meu pai fica arranjando coisa pra fazer. Não, as Senão pessoas, ele não consegue. as pessoas aposentam e começam a ter decaimento cognitivo, começam a ter toda sorte de problema. E o trabalho, a noção do trabalho não é para você produzir para alguém ganhar uma fortuna e você receber uma merreca, entendeu? É o quê? É ter uma atividade cerebral. É ter um propósito. As pessoas perguntam... É resolver problemas. Não, as pessoas perguntam para mim, não, você é neurocientista, qual é o significado da vida? Né? Eu falo, porra. Nossa, Aí eu falo o seguinte, veja, o significado da vida é viver. É criar o seu propósito, é criar a sua, né? Você pode até não chegar lá, mas a busca pelo seu propósito de vida é o que faz você viver até os 80, 100, né? Sim, porque cara. você tem algo para olhar pro dia de amanhã. Então, quando os caras ameaçam acabar... Cara, isso é uma das coisas que, olha, eu tenho mais medo de verdade, assim, sabe? De, tipo assim, igual, eu tô começando, né, esse projeto aqui do canal do YouTube, tô bem no início, poucos vídeos e tal, meu canal é pequenininho. Mas eu tenho muita vontade que ele cresça, é um projeto que eu me dedico bastante, assim, sabe? Tem muito pra melhorar ainda, eu estudo bastante, né, sobre essas coisas e tudo mais, de produção de conteúdo, e edição, e não sei o que, tal, né, lives e tudo mais.
E, cara, realmente é uma coisa que isso fica ali, eu acho que é um combustível pra mim mesmo, sabe? Além dos meus outros afazeres, né, econômicos e tudo mais, que a gente precisa pagar conta, né, como se diz. Mas, cara, essa falta de propósito, nossa, tem gente que, principalmente de mais idade, que, cara, perdeu a falta de propósito. Então, amanhã eu vou levantar, cara, pra quê, velho? Pô, tem dinheiro aí e tal, tá suficiente pra passar. Né? Que sabe uma coisa? Vou ficar, cara. Aí vai se encostando, vai perdendo brilho, vai perdendo a vontade de fazer as coisas e, cara, se coloca num lugar que é muito difícil sair, né? Desse ânimo, dessa vontade, dessa. Quiser de motivação, se quiser chamar. É complicado mesmo, né? Eu conheço pessoalmente algumas pessoas idosas, assim. Pais de pessoas próximas, tios, avós de pessoas próximas que passaram por esse processo e estão passando por esse processo que ele é bem complicado, bem difícil de sair, sabe? Com o trabalho, não é só acabar com a fonte de renda, não é acabar só com o valor pecuniário da venda do poder produtivo do ser humano, é literalmente sufocar a sua perspectiva de vida. Porque nem todo mundo trabalha porque precisa... É o futuro... Não. Não, é o futuro do Wall-E. Lembra lá daquele animação do robozinho? Assim... Que o ser tem robô para fazer tudo e os caras vivem só comendo. Nossa, que exemplo bom, no Japão. Muito bom, muito bom. As casas de pessoas idosas que não têm familiares, que vão para casas de repouso, o Japão é um país que mais investe per capita em robótica, tá? Robótica. Começaram a pôr enfermeiras robóticas nos quartos e nas residências dos idosos. Os idosos entrarem em revolta. Eu não quero uma enfermeira robô, eu quero um ser humano. Claro. Eu quero conversar com a Eles enfermeira. estavam relacionando, só pegando esse gancho, que o Japão, em termos per capita, é onde tem mais Isso. robótica. E também é o país que tem o maior índice de suicídio. Isso, do mundo. Então já tem pode pessoas ter fazendo uma a relação. ligação. Quando teve a crise Olha lá aí. da tsunami da usina Quem nuclear, diria? lembra? O Japão usou todos os robôs que eles tinham no começo para tentar desativar o reator. Sobrou um. Não conseguiram nenhum dos bilhões de ienes que foram investidos de robôs Não conseguiram. Não, eles eram destruídos pela radiação. Sabe quem salvou? Ser humano. Foram técnicos Como que Chernobyl, entraram... Exatamente, vários morreram, que entraram e desativaram o barato, porque o robô não fez o que era suposto para fazer. Não tinha um robô capaz de resistir à radiação. Caramba. Então, a questão que ninguém analisa nessa área de AI, eu não vejo nem aqui, nem nos Estados Unidos, em lugar nenhum, é a questão humana. Literalmente, porque todo mundo acha que tecnologia é sempre positivo. Todo mundo equaciona novas tecnologias com progresso. E o progresso, você não pode dizer não para o progresso. Vai voltar, você tem que ir sempre para frente. Isso, mas por quê? Nós abandonamos várias coisas da pré-história que nos fizeram chegar aqui. Que nos fizeram, né, A gente deixou sobreviver. de ser coletor e caçador para se fixar em agricultura. Tem estudos neurofisiológicos não aparecendo em tudo que é lugar de que o contato com a natureza, que era absolutamente total na pré-história, é fundamental para a nossa saúde mental também. Claro. Existem árvores, plantas que liberam químicos que o nosso... O fato de você não andar com o pé descalço faz uma diferença absurda, né? É quando você vê o mar, né? Teve um estudo que saiu no meio da pandemia. Eu até estava aqui em São Paulo, decidi fazer o meu lockdown em Santos, porque eu li o estudo, os caras mostrando o que era a sua pressão arterial. Por Só de causa do você mar? olhar o mar Só toda de olhar, manhã. não ter contato. Não, você não entrava. Só de você abrir a janela e ver o mar e Por ouvir. quê? Porque Calma, isso te dá uma sensação uma conexão. uma conexão, né? Então, psicológica, cognitiva, né? Então, a questão... Não, isso é muito claro, é muito claro pra quem experimenta esse negócio, cara. Eu moro em cidade pequena e, cara, a coisa que mais começa a me dar um pouco de... sabe assim, um jeito ruim de quando eu fico muitos dias em cidade grande, às vezes pra São Paulo, Campinas, sei lá, qualquer cidade maior assim, do Rio de Janeiro e tal, cara, já é essa falta de contato com a natureza. Porque aqui na minha casa, cara, eu saio pra fazer uma caminhada ou pra correr, 1 quilômetro, eu tô, cara, numa estrada de terra, onde tem vaquinha no pastinho, tem um monte de árvore, tem mato, tem, sabe, é silêncio total, não tem barulho de carro, indústria, blá, blá. Cara, isso aí, não, claramente, e assim, a galera da cidade grande, eu acho que talvez nem tenha a real dimensão
do quanto isso é positivo, sabe? No longo prazo, né? Médio e longo prazo, assim. Porque às vezes já nasceu naquela realidade, aquilo ali é só o que conhece, né? E tudo mais, então... Mas essa questão do contato com a natureza, não só por ser histórico mesmo, né? Nós, como ser humano mesmo, faz parte da nossa evolução, assim. Mas pelo bem, claro que faz isso. É muito... Não nossa, é você ser contra o progresso, ser contra a muito tecnologia, não é nada disso. É que ninguém tá parando para medir, como se fosse um economista mesmo. A gente simplesmente aceita, né? É tecnologia, é progresso, então deve ser bom. E não é, né? As pessoas Nem não estão tudo. parando para medir o impacto humano de um futuro que não é inevitável. É o futuro dos caras para ganhar uma fortuna. O Samal... ó, uma coisa aqui, antes dele encerrar aqui, né? Que é muito interessante, de algumas habilidades que vão se perder nesse meio tempo, nesse uso da tecnologia, cara, eu acho que a primeira, é a escrita. Cara, ninguém mais escreve texto. Não tô falando nem pegar o lápis e escrever, cara, você produziu o seu texto. Cara, sem contar o tanto assim, de muleta, de ajuda que se já tem, né? O corretor ortográfico do celular, né? O computador já mostra ali o risquinho embaixo e tal. Cara, já tem esse tanto. E agora com a inteligência artificial, cara, eu digito mais ou menos ali no chat GPT, peço pra ele fazer um negócio, e do jeito que vai eu copio e colo e entrego lá pro professor, entrego pro meu chefe, entrego sei lá, pro meu superior, entrego pro... Cara, e a galera vai nessa cara, a habilidade de escrever tá sumindo. Por que a habilidade de ler já tá se perdendo, né? Porque qualquer coisa mais de 30 segundos já não prende a minha atenção mais, porque dopamina, eu quero ganhar mais, né? E então a habilidade de leitura já é uma coisa ultrapassada, né? E, cara... Agora a habilidade de escrita vai pro ralo também, porque eu já não tenho a base que é a leitura. E aí eu nem me forço a escrever poxa, eu preciso escrever isso aqui de um outro jeito. Deixa eu pesquisar pra ver como é que eu escreveria isso. Que sabe de uma coisa? Joga no chat GPT, ele faz pra mim. Cara, essa habilidade é uma das que vai se perder, né? Dentre tantas outras de que a inteligência artificial avança, e é o ponto que eles estão tratando aí nesse corte, né? Que a inteligência humana diminui. Muito interessante, muito real, realmente.